Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou desativar aqui, né? Amém, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, aqui na leitura da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, bom? No capítulo 5. E nós vamos ler agora aqui no versículo 27 em diante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, aqui diz sobre a vocação de Levi. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, e assentando na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se, o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos, e outros estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós vamos ler até aqui no momento, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui, já no versículo 27, nós vemos que depois que o Senhor ele tem feito aquela cura com o paralítico, né, irmãos? Ele saiu e ele viu um homem chamado publicano, Levi, né? Ele ficava ali sentado numa gabine, que ele fazia aquela cobrança. Por isso que fala aqui, né? Recebedoria. Ele estava recebendo, cobrando os impostos ali. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ali, né? Então, como ele estava, Levi estava arrecadando, conforme as escrituras aqui, os impostos e direitos, né? Que passavam ali na Galileia. E Levi, irmão, é o nome do Mateus. Ele tinha um nome que chamava Mateus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, glória a Deus, nós podemos ver isso aí também, está escrito, eu não vou abrir, mas no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 9, também Mateus, no versículo 10, capítulo 10, versículo 3, também está. Então, irmão, ele demonstrou o mesmo comportamento do discípulo, quando Jesus falou com Pedro, né? Segue-me, e assim eles também seguiram Tiago, também, João, e ele deixou tudo para seguir o nosso Senhor Jesus. Irmãos, olha que poder que tem o Senhor Jesus. Ele só falou, segue-me. Irmãos, Mateus, que é o Levi, ele era um homem cobrador de impostos. Ele tinha, vamos dizer, a recebedoria seria uma alfândega, um funcionário de Roma, um federal, vamos dizer assim, para vocês entenderem no dia de hoje, ele tinha o seu emprego fixo. Ele estava muito bem com o seu emprego, tá? Irmãos, mas este homem, ele largou tudo para seguir o Senhor Jesus. E o que nós aprendemos com isso? Que nós também, irmãos, nós temos que deixar tudo deste mundo para nós seguirmos o nosso Senhor Jesus. Mas o que é deixar tudo? Alguém vai falar, mas eu não vou mais trabalhar. Não, irmão, não é mais assim. Hoje, ali o Senhor Jesus ele estava constituindo os seus discípulos. Hoje, graças a Deus, na bondade de Deus, Deus também constituiu nós como seus discípulos. Só que nós temos que deixar tudo que é do mundo da nossa vida. Todos os prazeres carnais, né? Quais são os prazeres carnais? Quero ajudar vocês para que vocês possam entender. Vamos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5.
Vamos lá em Gálatas, capítulo 5, para que eu possa explicar aqui aos meus amados irmãos o que é as obras da carne. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos ler aqui, que vocês vão ver, irmão. Glória a Deus. No capítulo 5 diz assim, ó. Olha, e é isso que cada cristão tem que deixar, tá bom? Ele diz assim, ó, no versículo 16 de Gálatas, quando o apóstolo Paulo está pedindo para nós viver segundo o Espírito Santo, tá bom? Ele fala assim, ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. O que ele está dizendo? Que nós agora recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que rejeitar os desejos da concupiscência deste mundo, que é os desejos carnais. E logo eu vou mostrar para vocês quais são os desejos, tá bom? No versículo 17 diz assim, porque a carne, ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Então, é uma briga que existe, uma guerra entre a carnalidade com o Espírito Santo. E assim, ele fala no versículo 18 para os cristãos, os discípulos. Porque as obras... mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se nós formos guiados no Espírito, nós não vamos pecar na presença de Deus fazendo as obras da carne. É isso que nós vamos largar tudo para seguir o Senhor Jesus. Ali, Levi largou o trabalho dele, ele largou o pão de cada dia dele, ele ganhava dinheiro. Você pode ver que depois nós vamos ler ali, ele convidou uma grande multidão para fazer um banquete na casa dele. Então, é um homem que tinha condições de fazer. Então, ele largou o seu trabalho para seguir Jesus e não tinha nada. O Senhor Jesus estava pobre ali, né? Porque ele é rico, porque ele é o dono dos céus e da terra. Mas ele veio como homem, por isso que ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Os pássaros têm o seu ninho, né? As raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, amados, ele largou tudo para seguir o Senhor Jesus. E agora é a nossa vez. Como é que nós vamos largar tudo? Vamos observar aqui, versículo 19, ele já começa a nos ensinar, ó, porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são, olha só, isso aqui é o desejo, é a concupiscência da carne, adultério, fornicação, impureza. Então, o adultério, todo mundo sabe, quando um cônjuge casado, ele procura ou ela procura um corpo que não é o corpo do seu esposo ou da sua esposa, do cônjuge. Então, isso é um adultério. Prostituição. Prostituição também. Vamos falar primeiro da fornicação que está escrito aqui. Fornicação é quando um jovem, um casal de namorados, eles estão namorando, vão casar, mas eles adiantam o casamento dele. Tem relação sexual antes de um compromisso do seu casamento. Isso chama fornicação. Prostituição. Temos dois tipos de prostituição. Como? Tem aquela pessoa que ela vende o seu corpo, vai prostituindo com várias pessoas, seja homem, seja mulher, né? Se é a mulher, vai se prostituir com vários homens. Se é o homem, com várias mulheres. E existe uma outra prostituição que também é quando o namorado, um casal de namorado, eles têm relação sexual e comete a fornicação. Depois, eles mantêm essa fornicação e depois desmancha, acaba não casando, desmancha, vai namorar com outra pessoa e tem relação com aquela pessoa, desmancha o namoro, vai namorar com uma terceira, tem relação outra vez, desmancha, e vai passando por vários namorados e tendo relação com vários namorados. Isso chama-se prostituição também. Então, irmãos, isso é gravíssimo, tá bom? É pecados graves. E aqui é o que nós temos que deixar, tá bom? Nós aceitamos Jesus Cristo, nós não participamos mais nada disso. O mundo está cheio dessas coisas.
Vejamos bem, isso você pode encontrar até nas festas de carnavais, nos bailes, que ali começam as conversações e acaba saindo para um lugar que não é lícito, né? Então vejamos, aqui também fala sobre impureza. O que é impureza? Uma pessoa impura, os seus lábios são lábios de segundas intenções, é, é, é picante, a pessoa tudo fala com maldade, com aquela segunda intenção, sabe? Então ela tem uma mente poluída. Então isso aqui são pessoas que gostam da impureza, o seu coração é impuro. Lascívia, lascívia todo mundo sabe, irmão, são pessoas, vou falar do lado das irmãs, dos irmãos da mesma forma. Os irmãos usam aquelas roupas bem apertado, bem agarrado, para ficar mostrando, talvez, né, irmão, muitos casos, mostrando a parte assim do órgão genital, as pernas bem agarradas, isso são lascívio e sensualidade. Também aos lados das mulheres, mostrando as partes do seu corpo, mostrando as pernas, mostrando tudo, irmão. E também muito apertado, que vai mostrar as roupas íntimas, e isso é lascívia também, porque vem buscando a sensualidade. Agora você vê que nós temos uma outra parte que um homem, se ele olhar para uma mulher, como Jesus disse, e a cobiçar, ele já comete o adultério no seu coração. Então, olha quanto instrumento maligno o inimigo traz para que a pessoa, andando na concupiscência da carne, ela comete esse pecado e faz outras pessoas pecarem. Então, amados, por isso que quando Jesus está dizendo para todos vocês que estão aí agora e a mim, segue-me, então nós temos que abandonar tudo isso que nós fazemos, que fazíamos, né? Então nós devemos abandonar. E se é abandonar, não é para voltar mais. Não é para voltar outra vez e fazer o que fazia antigamente. Então, queridos, nós temos isso aqui. Quer ver outra coisa que nós temos que abandonar? A idolatria, a feitiçaria, as inimizades. Isso é tudo obra da carne, né? As contendas, ciúmes, a ira, a peleja, dissensões, heresias, as invejas, aos homicídios, a bebedice, glutonaria, e que coisa semelhante a esta, acerca dos quais antemão eu vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, é muito claro isto aqui na nossa vida, tá bem? É muito claro. Então, hoje, aí, por que eu estou lendo isto? Porque nós estamos lendo aqui, né, nessa passagem aqui, que Levi, ele abandonou tudo para andar com Jesus. Hoje, somos nós que temos que abandonar. Agora, não é o trabalho, porque você vai trabalhar. Aqui, Levi tinha que andar com Jesus, porque Jesus estava na terra fisicamente. E Jesus pediu para que ele viesse acompanhar o Senhor Jesus fisicamente. Se hoje Jesus estivesse fisicamente e ele falar para mim, para vocês, segue-me, nós ia ter que deixar trabalho, deixar tudo para andar com Jesus, porque aonde ele fosse, nós iríamos estar com ele. Então, nós não íamos voltar mais para casa, porque nós andaríamos com ele aonde ele for. Só que hoje, irmãos, hoje Deus preparou que hoje ele nos deu aqui, ó, a palavra dele. E hoje nós andamos na palavra dele. Você trabalha, você constitui família, você cuida da sua família, você tem seus filhos, e você trabalha, e você ganha o seu dinheirinho, e você traz o alimento, passeia com seus filhos, serve a Deus, mas você não vai ceder ao velho homem. Agora você vai abandonar tudo isso que eu acabei de ler agora em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Tem que abandonar, irmão, o novo homem em Cristo, em Deus, o novo homem, ele tem que abandonar a prostituição, fornicação, adultério, feitiçaria, idolatria, divisões, briga, heresias, dissensões, facções, né? Ele tem que limpar. Isso é abandonar. Aí alguém vai falar assim: ah, mas Deus vai limpar, Deus é que limpa a gente. Não, ele já limpou você do teu pecado, porque você aceitou ele e ele perdoou os seus pecados, você já está limpo. Agora, o teu costume,
É você que vai ter que mudar, tá bom? Você tem um costume que você fazia antes de crer em Jesus, e hoje você crê no Senhor e você precisa tomar a tua atitude e abandonar para seguir o Senhor Jesus. Então, quem ama Cristo, ele, não, ele vai ser automaticamente odiado pelo mundo, ou ela vai ser odiada pelo mundo. Por quê? Porque está andando em Cristo Jesus. Agora, quem andar com o mundo se constitui inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo traz pecado, irmão. Quem anda no mundo só peca, tá bom? Quem está desejoso de gozar a vida deste mundo, o inimigo traz pecado para essas pessoas, oportunidades, e traz destruição, como droga, como fornicação, tudo isso que Deus deu a graça de falar, bebidas, né? Quantas pessoas que perderam seus bens materiais, perderam família por causa de droga, por causa de bebidas, e amizades que não são amizades boas, né? Vamos dizer assim, parece ser boas, mas não são, estraga tudo. Então, amado, hoje você quer mesmo servir a Deus de todo o teu coração, a irmã quer servir a Deus de todo o teu coração, faça como Levi. O Senhor falou, segue-me, e ele deixou tudo para trás para seguir o Senhor Jesus. Você tem coragem de fazer isso, meu irmão e irmã? Deixar todos os seus desejos mundanos para trás e andar com Cristo? Ter um compromisso com o Senhor Jesus? E com certeza você vai receber a vida eterna, a glória do Senhor, porque em Gálatas diz que todos que praticam aquilo não herdarão o reino de Deus. É muito claro isso, irmãos, é bastante claro. Alguém aqui quer perder o reino de Deus? Porque o Senhor está nos chamando, não é só para ficar aqui na terra, não. O Senhor está nos chamando porque Ele quer nós na glória dEle. Vocês podem ver aqui no livro de João, no capítulo 17, quando o Senhor Jesus fez uma oração maravilhosa, e foi para mim, e foi para vocês também, né? Que ele disse assim, nessa oração, ele foi tão claro que ele diz bem assim, ó, ele falou assim, no versículo 24, olha só, irmão, você está incluso aqui, tá? Cada um de vocês. Pai, aqueles que me deste, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Esse é o pedido do Senhor Jesus para com o nosso Deus Pai Celestial. Ele está pedindo ao nosso Deus que cada um de vocês esteja com Ele, aonde Ele estiver, é para nós estar com Ele e contemplando a glória dele. Irmão, você imagina o seguinte: a glória de Jesus, só que você é participante da glória de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, o Senhor também está deixando essa glória conosco. Quer ver um exemplo? Irmãos, imagina o seguinte, ó, presta bem atenção. Nós vamos dizer assim, materialmente, que você possa entender o que Jesus está dizendo aqui. Imagina assim, você está trabalhando para o seu patrão, tá bom? E você ganha, você tem lá uma renda, você pediu o emprego, ele te deu esse emprego, aliás, ele ofereceu e você foi lá, aceitou o emprego e você está trabalhando para ele, só que esse patrão, ele te dá um carro novinho para você trabalhar, para você usar na sua casa, quando no final de semana, e tudo pago por ele, combustível, na manutenção do carro, tudo por ele, tá bom? O carro é dele, tá lá no nome dele, só que ele entregou para você, você tem total liberdade de usar desse carro, claro, dentro, né, do que ele pede. Você não vai pegar esse carro para fazer coisas erradas, mas você vai usar esse carro para tudo, mas sabendo que é da empresa, né, do patrão, mas é seu também, porque não precisa estar no teu nome, mas está no seu poder.
Ele te deu o carro para ficar em seu poder. Você vai usar com sabedoria desse carro. Irmãos, a glória é de Deus, é dele, está no nome dele, é do seu filho Jesus. Mas ele dá essa glória para nós também desfrutarmos com ele. Por quê? Porque agora nós somos dele. O Senhor Jesus comprou nossas almas para Deus Pai. E isso nos faz ser filhos de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ou seja, se é co-herdeiro dele, também estamos recebendo uma herança. E é aqui que vocês estão inclusos, como eu também, todos aqueles que creram no Senhor Jesus. E ele pediu ao Pai Celestial que ele quer que aonde ele estiver, na glória dele, é para cada um de vocês estar juntinho dele. Meu Deus, irmãos, Jesus fez essa oração há mais de 2000 anos atrás. Ele fez para aqueles discípulos e para cada um de vocês que nasceram agora. Lembra de Eclesiastes, capítulo 3? Olha que interessante, você vai entender como Deus é maravilhoso. Há um tempo para todas as coisas, não é? Lembra aquela passagem? Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Irmãos, cada um de vocês apareceu o tempo de nascer. Olha como Deus tem o controle do nascimento até o controle da morte. No tempo de nascer, eu nasci, você nasceu, e dentro desse tempo de nascer, até esse tempo de morrer, esse espaço aqui, irmão, ó, vocês estão entendendo? Esse espaço aqui? Ótimo. Dentro desse espaço aqui, entre a vida e a morte, o Senhor já fez a oração para você que está aqui. Nesse espaço nosso, temos essa promessa. João, capítulo 17, versículo 24. Aliás, é todo ele, todo o capítulo, mas eu só estou mostrando para você a promessa. Pai, aqueles que me desse, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me desse, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Irmão, hoje, em nome de Jesus, recebe essa promessa que Jesus já orou há muitos anos antes de você nascer. E olha que Cristo, antes que o mundo existisse, Deus amava seu filho e Deus já fez tudo. E você vai participar do reino da glória de Deus. Entenderam isso? Glória ao nome do Senhor. A irmã Mirene Amaral está entendendo o que o Senhor está falando aqui, servinha de Deus. Os demais estão tudo entendendo, né? Irmão Robson e os demais estão entendendo tudo isso aqui. É isso que é importante, queridos, tá? Olha a promessa que Deus fez para cada um de nós. Então vejamos aqui, em nome de Jesus, toma posse, largue tudo, tudo que não presta, irmão, tudo que a sua carne está desejando, sacrifica os desejos, diga com palavras, profetiza, ó desejos da minha carne, em nome de Jesus eu te repreendo, agora eu vou servir o meu Senhor na santidade, porque eu vou entrar na promessa do meu Senhor, na glória dele. E todos esses desejos carnais vai me impedir de entrar na glória dele. Então eu vou agora tomar minhas atitudes e repreendo vocês em nome do Senhor Jesus. Aí é a conversão, é a nova mulher, novo homem, consciente daquilo que você vai receber e daquilo que você deve fazer e o que você não deve fazer. Louvado seja Deus. Então, querido, voltando aqui, vocês perceberam sobre o tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Nós estamos nesse tempo. E há tempo do conhecimento. Hoje está cumprindo a palavra de Deus na tua vida. O tempo de conhecimento chegou hoje na vida de cada um de vocês. E agora tome posse das promessas de Jesus. Mas também precisa se limpar. Ah, só Deus limpa. Ele já limpou você, como eu disse. Ele já limpou. Agora, meu irmão, é você. Irmãos, quando uma criança nasce, a criança nasce
ela sai da placenta, tem aqueles líquidos dela, tá ali. Depois corta o umbigo, né, dela ali, o cordão umbilical, e depois faz ela chorar, e depois vai fazer a limpeza nela, dá um banhozinho nela, e assim vai. E desde que nasceu, sempre vai ter que tomar banho. Todos nós tomamos os banhos, não é verdade, irmãos? Nós, não somos nós que temos que nos limpar, não é verdade? Aquele que tem consciência, ele toma banho todo dia, vai passar o sabonete, vai se higienizar para estar limpo, porque senão pega alguma doença se a pessoa não se limpar, tá certo? Não se higienizar, corre muito risco de pegar enfermidades. Irmãos, e o que acontece? A sujeira, ela vai atrair mais sujeira e vai atrair o quê? Os bichos que transmitem doenças, micróbios, né, vermes e assim por diante. Assim, irmãos, se nós nos dedicamos à palavra de Deus e as praticamos, é como espiritualmente estivesse tomando banho todos os dias e você não deixa as impurezas encostar. As impurezas encostam, irmãos. Do jeito que vocês vão trabalhar, dependendo do trabalho de vocês suam, vocês está molhando a camisa, enfim, dependendo do trabalho, se mexe com oficina ou qualquer coisa, acaba tendo graxa, tudo. Vai permanecer com aquilo? Não. Mas durante o dia é o teu trabalho, vai estar manchado lá a roupa? Vai. Mas chegou à noite, toma aquele banho, veste uma roupa nova, larga aquela de lado para ser lavado, né? E você vai dormir confortavelmente, renovado para o dia seguinte. A palavra de Deus, ela tem que ser alimentada todo dia. Por isso que Jesus disse: Pai, santificai-o na verdade. Tua palavra é a verdade. Se nós não se santificar na palavra, irmãos, significa que nós vamos ser impuros. Tá bem? Então, por isso que Deus está enviando esta leitura da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e está mostrando para cada um de vocês e a mim próprio que nós devemos seguir Jesus Cristo não de boca, mas também com os nossos comportamentos, com a nossa vida. Então, está aqui a palavra de Deus para que todos nós, glória ao nome do Senhor Jesus, tomamos atitudes em nossa vida e vamos andar com Cristo Jesus. E não sei, mas pode ter no meio de nós muitos aqui que ainda não anda com Cristo Jesus como deveria andar. Mas hoje, por esta palavra, tome a tua atitude, que Cristo está te esperando com os braços bem abertos para andar com você. Ele vai segurar na tua mão e você vai andar. Você precisa tomar atitude só, tá bom? Então vamos lá. Nós vemos aqui no versículo 29 de Lucas, no capítulo 5, nós vemos aqui que fez-lhe Levi um grande banquete. Lembra que Levi é Mateus, tá? Ali do Evangelho de Mateus. Ele tinha dois nomes aqui. Então, ó, ele fez um grande banquete em sua casa. Como eu disse para vocês, pode ver que este homem, ele era publicano, recebia os impostos, e, enfim, este homem era um homem bem de vida, porque ele fez um grande banquete na sua casa. Provavelmente uma casa grande, né? Olha o que está escrito aqui. E havia ali uma grande multidão. Quer dizer, havia uma multidão muito grande, não eram poucas pessoas. E de publicanos. Quer dizer, os seus companheiros de trabalhos estavam ali e tinha outras pessoas que também estavam com eles à mesa, que é o que os fariseus chamavam de pecadores. Quem eram as pessoas pecadores ali que eles falavam? Eram as prostitutas, eram pessoas cheias de pecado, como mulheres prostitutas, enfim, também homens prostitutos, e aí por diante. Então vejamos aqui, irmãos, nessa passagem, no versículo 30, está dizendo que os escribas deles e os fariseus estavam murmurando contra os seus discípulos, contra os discípulos do Senhor Jesus, né? E eles falaram para os discípulos, dizendo assim, ó,
Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Irmãos, primeiro porque eles não, os fariseus, escribas, não se misturavam com o publicano e nem com pecadores. Não iam na casa deles, não participavam das mesas dos banquetes, mas eles estavam ali de fora observando tudo isso, tá? Então, ele fez essa pergunta. Então, nós vemos aqui, irmão, nesse versículo 29 e o 30, né? Que Levi, que é Mateus, mostrou abertamente que ele tinha se tornado um discípulo do Senhor Jesus. Quando Jesus falou para ele, vem, segue-me, aí ele fez aquele banquete, porque a vida dele ia mudar 180 graus, não é 360, tá? Porque se for 360, ele vai dar uma volta e vai voltar ao que sempre foi. 180 é quando ele sai de baixo e vai para cima, é o 180. Então, o Senhor fez uma transformação dele de 180 graus aqui para vocês entenderem. Tá bem, meus amados? Então, ele fez uma grande festa e ele deu essa festa bem grande em sua homenagem e convidou os amigos publicanos, né? E com certeza o Jesus também estava lá, como aqui está escrito, e o Senhor Jesus estaria falando do reino de Deus, tá bom, irmãos? Ele não foi assim uma festa para todo mundo dar risada, que nem nós estamos aqui espiritualmente, nós estamos aqui espiritualmente na palavra de Deus, e as pessoas não vieram aqui, por exemplo, dentro da salinha do amor de Cristo Jesus, para ficar batendo papo, mandando mensagem um para o outro, como também no YouTube. Vieram para ouvir a palavra de Deus, como em Cristo Jesus também. Os publicanos, eles não estavam lá para falar das coisas materiais, dos seus problemas, como estavam recebendo os impostos, como que eles cobravam, quem ganhava mais. E os pecadores lá, as prostitutas, não estavam falando com quem tinha saído a mais, com aquela pessoa, aquela outra. Não, eles estavam na mesa. E quem estava em total controle ali era o nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus estava pregando o reino dos céus. Olha que oportunidade. Por que pregando o reino? Raciocina comigo, meus amados. Vamos ficar aqui bem nessa comunhão e entender isso. Não é verdade? Olha só que interessante. Jesus está anunciando o seu reino. Primeiro, chamou Levi. Levi abandona tudo. Levi convida os amigos e os pecadores. E ele se declara que ele tem uma nova vida. Ele é um discípulo de Jesus Cristo. E é lógico, o banquete está lá, mas a voz é de Cristo, não é de Levi, é do Senhor Jesus. E Jesus está lá anunciando. Né? Então vê que os fariseus e os mestres ali é, da lei, tá bom? Eles ficaram enfurecidos, irmãos. Eles estavam aqui, ó, na palavra, ficaram enfurecidos, porque os cobradores de impostos, né, eram considerados ritualmente impuros por eles. Eles consideraram esses homens impuros, tá? E lembrando que Mateus né, Levi ali. Bom, socialmente, irmão, eles eram proibidos para os judeus piedosos. Olha que situação. O Senhor Jesus é judeu, né? Bom, apesar de ser judeu como eles, né, vemos aqui que a lei era desprezado porque trabalhava para o governo romano. Vamos entender isso para vocês. Irmãos, além da pessoa ser judeu, ela pegou um emprego romano, um emprego de ímpios ou de gentios, vamos dizer assim. Para os judeus, existe uma lei que eles não entravam na casa dos gentios, para eles isso é impuro. Tanto vocês podem ver isso em Cornélio, tá? Vocês podem ver em Cornélio que Pedro falou: vocês sabem muito bem que nós, judeus, não entramos na casa de gentios. Aí depois ele explicou que o Espírito Santo mostrou, claro, né? Você pode ver que Jesus também está lá registrado em Mateus, e aqui em todos os evangelhos, em Lucas também, que um centurião, ele tinha um servo, e esse servo estava moribundo, e estava com uma febre muito grande, se debatia muito, e ele pediu para que o Senhor Jesus
curasse o seu servo. E Jesus falou, eu vou na tua casa. Ele falou, Senhor, não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E aí ele fala, né, porque eu também eu tenho autoridade como o Senhor tem. Mas diz uma palavra tua e o meu servo sarará. Por que que ele não recebeu Jesus na casa dele? Por causa da lei, porque eles tinham conhecimento das leis. Porque se ele dominou um país, no caso aqui, vamos dizer assim, ele dominou ali Jerusalém, dominou a Israel, então eles têm conhecimento do comportamento desse povo, não é verdade? Então, ele sabia que os judeus não entravam dentro da casa dos gentios. Ele sabia que eles eram gentios e os judeus não entravam. Por isso que ele foi humilde e falou, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. E o Senhor, então, falou uma palavra e aquele homem sarou. E aqui é o que eu quero dizer para vocês. Por isso que os fariseus, eles desprezavam todo judeu que trabalhasse para Roma. Eles desprezavam isso. Era impuro, esse judeu era impuro, tá bem? Então, quando eles fizeram essa pergunta, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que eles fizeram essa pergunta, por que comeis e bebeis na casa de publicanos e pecadores? Então, eu acabei de falar quem é o publicano, os pecadores. Olha só, o Senhor Jesus vai responder pelos discípulos. Eles são tão... Você vê que o Senhor fala assim: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Presta bem atenção nessa palavra do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, ali naquele momento, o Senhor Jesus, ele chamou os fariseus, irmãos, e os seus aliados de justos, e que são. E o comportamento dele foi esse. Eles não se misturavam com os pecadores, eles não se misturavam com o publicano, consideravam eles impuros, né? E sim, eles eram impuros mesmo. E olha só, então Jesus falou para ele que vocês, tipo assim, vocês não precisam de mim. Vocês já são justos, vocês são, vocês estão são. Isso aí é um contraste, né, irmãos? Vocês lembram aquela oração do publicano e do fariseu? O fariseu falou assim, batia no peito, Senhor, e começou a falar, eu dou dízimo, eu faço isso e aquilo. E ele foi falando, né? Tudo que estava na lei. Aí depois ele aponta para o publicano ao lado, e eu não sou como este, pecador, e começou a acusar o seu irmão ali, por causa dele ser publicano. Irmão, aí foi a vez do publicano orar. Ele se sentiu tão humilhado, mas tão humilhado, que ele não aguentou, ele não olhou nem para o céu, ele ficou cabeça baixa e bateu no peito. Oh, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Ele nem revidou. Você imagina o que é uma acusação, irmão, como dói na gente? Este homem foi acusado pelo o fariseu. E ele, então, doeu tanto nele que ele não aguentou olhar para o céu e pedir perdão, assim, ele pediu misericórdia, quer dizer, pediu perdão, né? Ele não rebateu a oração, ele só pediu perdão. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Irmãos, então, Deus também nos ensina aqui, tá? Deus nos ensina que se nós estamos querendo ser justos e acusando os nossos irmãos que estão ao nosso lado, estamos fazendo igualzinho fariseus, tá bem? Se tem alguém entre nós que se faz de santo, que se sente o santo, e porque você está se sentindo santo, você não está pecando, não está errando, e você acusa, fala, aquele irmão lá, que lá já fez coisa errada. Aquela irmã, meu Deus do céu, irmão, como aquela irmã não presta, ela não presta.
É fariseu, irmão. Jesus não veio para pessoas desse tipo. Os fariseus não é judeus? Jesus não veio para os judeus? Mas esses aqui são demais. Era um homem que se sentia santo demais. Irmãos, vamos tomar cuidado, porque o Senhor, ele nos santificou. Na verdade, somos santos por causa de Cristo, que nos santificou. Mas toma cuidado com a nossa vanglória, se fazendo de santo e os outros não prestar. Só você presta. E aí, você se torna um fariseu. E aí corre um perigo muito grande. Sabe por quê, meu amado, minha amada irmã? Porque você está se fazendo de justo. Irmãos, por mais que nós estamos andando com o Senhor e se santificando nele, temos que lembrar que ainda pecamos na presença do Senhor Jesus e na presença de Deus. E alguém vai falar, meu Deus, pode ser? Quem não mentiu na semana passada? Quem não falou alguma coisa que não deveria ter falado no mês passado? Quem pensou mal nesses dias? Quem olhou com os olhos de cobiça para alguém por esses dias? Hã? Vocês estão entendendo isso? É por isso, irmão, que nós temos que sempre estar andando na palavra de Deus para nos purificar. Porque se não andar na palavra de Deus, a gente se suja, irmãos. A gente acaba se sujando. Porque esse coração nosso aqui, ele foi limpo, sim, pela palavra, mas se nós não mantermos a palavra em nosso coração, a gente se suja. Você pode ver, irmãos, olha, observa isso. Quando nós viemos para a presença de Deus, que perdoou os nossos pecados, que fomos batizados em nome do Senhor Jesus e foi perdoado nossos pecados, e nós servimos a Deus com muita alegria. Mas por algum lapso, alguma coisa que acontece, tem crente que começa a se esfriar, se esfriar, se esfriar, já não serve mais a Deus. Aí, se ele já tinha o costume de ir para o bar, ele vai voltar para o bar. Quando ele falava com Deus, antes dele falar com Deus, contavam piadas lá com seus amigos. E depois Deus purificou, trouxe, mas por algum lapso a pessoa volta. Você vai ver, ela vai voltar ao que era. Se vai querer fazer as coisas tudo errado, entendeu? Irmão, eu vou dar um exemplo material para vocês entenderem. Vocês já viram o camaleão, né? O camaleão, quando ele está numa árvore, ele para camuflar, ele fica verde, você vai para a grama, ele fica verde, não é verdade? Então, irmãos, a mesma coisa somos nós. Se nós se aproximar de Deus, nós vamos ficando fervorosos, santificados, mas se afastamos de Deus, a gente já começa a ter um costume pecaminoso, volta tudo. Então, em nome de Jesus Cristo, irmão, não saiam da presença de Deus, tá bom? Não saiam da presença de Deus. Por quê, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então, amado, nós temos que lembrar de estar na presença de Deus. E Jesus fez esse contraste com ele, tá bom? Jesus fez um contraste muito grande com os fariseus. Vocês são santos, tipo assim, tá? Então, vocês são justos, vocês são santos, vocês leem aí as escrituras, então vocês já se sentem. Mas ele chamou os publicanos, Jesus acabou chamando os publicanos e os seus associados ali, e quem que eram? Os pecadores. Eles estavam enfermos. Os publicanos, os pecadores estavam os enfermos espirituais. Eles precisavam de um médico espiritual. Jesus é que cura as pessoas. O Senhor Jesus, olha, irmãos, quem é antigo, lembra, nós glorificávamos a Deus assim. Poucas pessoas glorificam a Deus assim, tá bem, irmãos? Lembra nas nossas orações, no nosso clamor? Senhor Jesus é o médico dos médicos. Por que Jesus é o médico dos médicos? Porque Jesus curava os enfermos. Os que os médicos não curavam, as lepras, as enfermidades gravíssimas, Jesus curava. Por isso que ele é o médico dos médicos. Ele expulsava demônio, ele fazia o que o demônio colocava na vida de uma pessoa de enfermidade,
O próprio Jesus expulsava o demônio e ele mesmo limpava. E a pessoa ficava sã. Glória ao nome do Senhor. E hoje, irmão, infelizmente, são poucos crentes que estão alcançando os milagres, porque não tem mais nem conhecimento que Cristo é médico dos médicos. Só falar, o Senhor pode libertar. Irmão, irmã, vamos conhecer mais as Escrituras, a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, Jesus estava aqui, irmãos, olha, é claro que o Senhor Jesus, ele não quis dizer aos fariseus eram justos de verdade. Não era isso. Ele falou, porque eles, os fariseus, se sentiam justos e santos, mas ele também era um pecador. Bom, então, nós podemos... Por que que Jesus falou isso? Porque eles se achavam que eles eram justos e santos. Foi isso. Mas, na verdade, eles eram tão pecadores quanto demais. Até pior, por eles se acharem justos e santos. Irmãos, vocês estão aprendendo isso? Se nós queremos nos mostrar que somos mais santos do que o outro, somos piores. Porque o pecado da vanglória já toma o coração dessa pessoa. O orgulho, né? Bom, por outro lado, irmão, nós vemos que aqueles que os fariseus consideravam pecadores, que era o caso do publicano, das prostitutas, enfim, dos ladrões, e assim por diante, irmãos, né? Então, esses fariseus que considerou todos eles assim, se deram conta de que estavam espiritualmente doentes. E é realmente, né, irmão? Eles estavam doentes, eles estavam precisando, né, irmão? Sabe quando uma pessoa fica desesperado? Aqueles homens, aqueles pecadores que estavam lá, eles estavam desesperados espiritualmente, eles estavam doentes e precisavam de um médico. E esse médico espiritual, quem que era? Cristo Jesus. Irmãos, medite comigo, meus amados. Só o Senhor Jesus pode nos levar ao perdão, ao arrependimento, né? Ele é um médico espiritual que pode levar qualquer um ao arrependimento, tá bem? Portanto, Jesus tinha maior consideração pelos doentes e pecadores do que esses homens que se sentiam justos, que se consideravam justos. Glória a Deus. Vocês sabem muito bem, irmãos, que Deus ama muito os humildes, não é verdade? O próprio Jesus disse: Vinde a mim, vós todos que estão oprimidos, cansados, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Bom, enfim, irmão, pode gravar isso, pode guardar isso, grava em teu coração. Você vai encontrar muito crente orgulhoso. Você vai encontrar crente fariseu. Ah, vai, muito. Sabe aqueles que vão sentar perto de vocês dentro de uma igreja e nem vai olhar para o rosto de vocês? Quem já não passou por isso? Eu já passei. Vocês também. Vai sentar um irmão do teu lado? Foi, ele até é batizado, ou irmã batizada em nome do Senhor Jesus, mas nem sauda você. Fariseu, se sente o santo. E às vezes, uma roupa tão humilde que você está usando, e aquela pessoa pode estar até mais avantajada, a roupa mais cara, e às vezes não tem uma amizade, não é verdade? Com uma pessoa mais humilde. Então, pode ter certeza disso, irmãos. Por isso que a palavra de Deus nos ensina. Você viu que nós estamos falando de Jesus Cristo aqui, mas isso acontece nos dias de hoje na nossa vida? Jesus estava com ele e vocês creem que Jesus está conosco nos dias de hoje? Então, tem muito fariseu entre nós. Tem mulher fariseu também entre nós. Tem homem fariseu. Sabe aqueles que ficam sentados lendo a Bíblia, nem te sauda. Você parece que não é ninguém ali do lado dessa pessoa. Bate uma tristeza no teu coração.
Você até não tem vontade de estar ali, né? Pois é. Olha o comportamento fariseu. Agora, vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Será que algum de vocês também faz isso com os nossos irmãos, nossas irmãs? Será que pode existir algum fariseu entre nós aqui nesta reunião? Nessa leitura da Bíblia? Se houver, meu amado, minha amada irmã, qual é o ensinamento que Jesus nos ensinou? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e se fizerdes assim, verdadeiramente são meus discípulos. Portanto, amai-vos uns aos outros. Então, quando você estiver em uma reunião, quando você estiver num culto, aonde você estiver com seus irmãos, ame-o, não despreza, não se sinta mais justo e melhor do que qualquer pessoa. Porque se você se sentir assim, Jesus vai olhar para o teu coração e está vendo que você não precisa dele, porque ele veio para ajudar aqueles que realmente querem ser curados por ele. E pessoas orgulhosas, pessoas que se sentem tão justos e justas, Jesus olha para essa pessoa e fala, não precisa de mim, porque eu só vim para os doentes. E, irmão, e nós não precisamos dessa ajuda de Deus, irmão? Nós não precisamos? Qual de vocês, eu volto a dizer, qual de vocês que não erra na presença de Deus? Porque se um de vocês disser que nunca mentiu na vida, já mentiu agora e já pecou e pecou grave. Pode ver isso aí na primeira epístola de João, no capítulo 1, já vai dizer sobre o assunto disso. Então, irmãos, nós somos fracos. Agora, quando nós somos fracos, errante, aí nós corremos para o Senhor, Senhor, perdoa-me, Senhor, me renova de novo. Aí Jesus vai lá, te perdoa, e você vai sair justificado por Ele, não por você mesmo. Você não vai dizer, eu sou justo. Você vai dizer, o Cristo me justificou. Foi Ele que me justificou. E se uma manchinha pegar de novo, meu Senhor, olha, como o apóstolo Paulo dizia, aquilo que eu não pensava em fazer, eu fiz. O que eu não pensava fazer o mal, mal eu fiz. E quando eu pensava fazer o bem, eu não fiz. Então, irmãos, vamos ser humildes. Vamos nos amar em Cristo Jesus. Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados, nos dar saúde espiritual e a igreja ter avivamento na presença de Deus. Mas, aqui na resposta do Senhor Jesus, né? Então, nós vemos aqui que Jesus disse assim, ó, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso aqui é interessante. Se aqui tivesse escrito assim, ó, irmão, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores, e aqui está faltando o arrependimento, porque tem diferença isso. Você sabe que todo o povo que está na terra são pecadores, certo? Mas tem pecador que se arrepende e tem pecadores que não se arrependem. Tem pecadores que é anunciado o evangelho e ele aceita Jesus Cristo, se arrependeu e aceita Cristo para a sua salvação. Perdão dos seus pecados, ser salvo, e ele vai andar com Jesus para manter sem pecado, porque os pecados Jesus vai perdoando e a misericórdia de Deus todos os dias na tua vida. Agora, existem pecadores que você anuncia o evangelho e eles não se arrependem. Eu vou curtir a minha vida, você fica o seu Deus, eu fico o meu Deus, e tchau e benção, e deixa eu fazer o que eu quero fazer. Bom, então Jesus não veio, ele veio para os pecadores, mas só os que se arrependerem é o que vai ser salvo. Não é todos os pecadores. Por isso que o ímpio está reservado para o seu dia, o dia do juízo. Então, todo aquele que rejeitar o Cristo Jesus como seu fiel e salvador é um ímpio da vida. Tá bom? Eu creio que a igreja entendeu essa parte. Agora, vamos falar aqui que muitos irmãos, eles querem saber a questão, né, sobre o jejum. Versículo 33 diz assim, disseram-lhe então eles, por que jejuam? O discípulo de João, glória ao nome do Senhor Jesus, muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus. Mas os teus comem e bebem.
E ele lhe disse: podereis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dia virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita o vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e encontrar-se-á o vinho, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar em odres novos. Ambos juntamente são conservados. E ninguém tem bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Muito bem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 33, irmão, os fariseus, glória ao nome do Senhor, disseram então eles, porque os discípulos de João, agora é os fariseus que estão fazendo pergunta, né, irmãos? Vejamos aqui. Os fariseus, eles ficaram ofendidos com o comportamento dos discípulos do Senhor Jesus. Bom, comparando com seus discípulos. Porque os discípulos de Jesus não faziam jejum, irmão. Entendeu? Os outros fariseus faziam, os discípulos de João também faziam jejuns, que provavelmente era de quarta-feira, salvo erro, né, irmão? Depois os judeus, Deus determinou quarta-feira e os judeus acabou aumentando mais uma, que eu não lembro se foi na sexta-feira. Bom, em fim de semana, eu não tenho muito essa lembrança agora, nesse momento, mas parece que era quarta e sexta-feira. Sexta foi o que o judeu aumentou, tá bom? Mas vamos aqui o que é mais importante. Eles, como eu disse para vocês, eles ficaram muito ofendidos por causa dos discípulos do Senhor Jesus, ao comparar com os discípulos, né, de João e com eles também. E Jesus não era. Jesus nunca foi, viu, irmãos? Jesus nunca foi contra o jejum, muito pelo contrário. Tem irmãos nossos que jejum, tem irmãos que não jejum, tá? Alguém pode falar assim: mas devemos jejuar? Meu amado, é muito bom, tá bem? Quem sentir, sirva a Deus. Vê isso em Mateus, no capítulo 4, versículo 2. Jejum, Jesus, você vê que ele nunca foi contra o jejum, porquanto Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, lá na tentação do diabo, lembra? Que ele foi, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Então, veja, ele mesmo. Depois nós podemos ver também, né, irmãos, nós podemos ver também que Jesus, ele estava com seus discípulos. O esposo estava junto. Irmão, quando o esposo, ao dia do casamento, vamos dizer assim, quem vai jejuar num dia de casamento, materialmente dizendo? É festa, irmão. É dia de se alegrar. Então, os discípulos estavam em festa com Jesus. É uma cura aqui, expulsa demônio ali, é um evangelho deste lado, é um evangelho do outro lado, um ensinamento aqui, uma parábola ali, e explicação da parábola para os discípulos. E assim Jesus foi fazendo obras. Irmãos, o Senhor Jesus ia para o deserto, fazia suas orações, glória ao nome do Senhor Jesus, chamava os discípulos para ficar perto dele, para ele ensinar. Enfim, irmãos, eles não precisavam fazer esse ritual do jejum naquele momento, porque Cristo estava ali, a glória de Deus estava ali, né, através do Filho. Então, irmão, o Senhor, nós vemos aqui que ele permitia que seus discípulos fosse aos banquetes. Jesus não foi na casa do publicano? Ele foi sozinho? Os discípulos dele estavam juntos? Os discípulos deles também foram juntos, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Então vejamos aqui. Agora, irmão, eu queria só parar nesse momento aqui. Veio uma coisa aqui. O Senhor me mostra uma parte aqui que eu quero passar para vocês, tá bem?
Irmãos, nós temos parentes que são idólatras, tá bom? Amados, vocês podem ir num aniversário, vocês podem participar de um banquete de um dos seus parentes que não são cristãos, e pode. Agora, tomem cuidado com os dias festivos para a idolatria. É aí que nós devemos nos abster, tá bem? Tome bastante cuidado com isso. Você pode, por exemplo, tem uma pessoa que ela não aceitou Jesus Cristo, tá certo? E é seu parente, é seu amigo, mas é uma pessoa boa, boníssima. Não, é uma pessoa que você conversa, tem educação, não tem malícia, não te respeita como servo de Deus ou como uma serva de Deus. O que impede você estar ali com aquela pessoa? Tá bom? Desde que não há ofensa contra o nosso Senhor Jesus, contra o nosso Pai Celestial, né? Contra as obras do Senhor, tá ok? Agora, também, quando for o dia festivos de idolatria, que é para os banquetes oferecido para os ídolos, né? Então, meus amados, aí nós devemos nos abster. Você vê que Jesus estava com eles, mas o controle estava no Senhor. O Senhor estava nesse banquete, mas quem anunciava o reino para os pecadores, como Jesus disse, eu não vim para os justos e eu sou, mas vim para os doentes, os enfermos, os pecadores. Quem estava anunciando, dando a cura ali para eles espiritualmente, é Cristo. Mesma coisa vocês podem ir num banquete e de repente Deus pode usar de vocês e vocês anunciam o evangelho naquele banquete. Mas que banquete maravilhoso, porque tem aí a cura divina celestial que o Espírito Santo, usando de você, pode trazer a cura na vida de alguém naquele momento, espiritualmente, até uma conversão para a obra de Deus. Oh, meu Deus do céu. Então, irmãos, nós temos que ter sabedoria, tá? Ter dom sem sabedoria, nós não progredimos, mas tendo a sabedoria, nós temos o dom, a sabedoria, pedimos a Deus e vamos ter essa inteligência para usar. Tá bem, meus amados irmãos? Glória a Deus. Então, amados, o Senhor Jesus, ele é isso. Então, vejamos aqui no versículo 33, glória a Deus, que quando esses homens estavam falando aqui da continuidade, né? Eles achavam isso, nosso Senhor Jesus, ele, glória ao nome do Senhor Jesus, ele fez isso. Então, irmãos, vamos ficar firmes. Vamos para o versículo 34, que já acabei explicando o 33. E aqui, vejamos aqui que Jesus responde, dá uma resposta ali para os fariseus, dizendo, podeis vós fazer jejuar os filhos da boda enquanto o esposo está com ele? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Amados, entendemos aqui que Jesus, ele comparou essa questão do jejum, irmão, a um casamento. É isso que ele fez. Ele pegou o jejum que os fariseus e os discípulos de João faziam e ele comparou a um casamento, sendo ele próprio o noivo. Por isso que ele disse, né? Eles estão com o noivo. Então, o próprio Cristo é o noivo. E não era adequado jejuar no meio de uma alegria. Certo, irmãos? E antes, por quê? Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Os discípulos jejuariam depois que Jesus foi para a cruz. Tá mudo, irmão Júlio. Irmão Júlio, tá mudo. Irmã Angela, está me ouvindo? Agora sim. Tá bom. É porque teve uma ligação e aí acabou. Eu parei aqui para nós darmos a continuidade, tá bom? Perdoa que houve uma ligação aqui. Embora que nós perturbar,
mas não faz nenhum barulho, mas ele interrompe a nossa conversa. Mas, voltando aqui para a palavra de Deus, né? Que o Senhor Jesus, ele é o próprio. Então, antes dele ir para a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Jesus, os discípulos não jejuavam, irmãos. Uma obra muito linda, bonita que está aqui, e nós vemos, então, que chegou o dia da crucificação, né? O Senhor Jesus morreu, depois ele ressuscitou e foi para a glória. Então, o noivo, ele está lá no céu. Por isso que ele diz que ele vai vir buscar a noiva. Hoje, o nosso noivo espiritual, que é Cristo, o Messias, Jesus Cristo, ele está com seu Pai, na destra do nosso Pai Celestial. Mas no dia que ele vier, ele vai buscar a sua igreja, a noiva, que está aguardando a palavra dele. Então, nós podemos jejuar? Podemos. E até é bom, devemos nos consagrar mais, estar mais próximo ao Senhor. Não é um jejum, irmão, comum, como tem o jejum intermitente e dessa forma. Não, o jejum é espiritual. Você vai se dedicar a Deus. Olha, eu vou me dedicar ao Senhor, o meu corpo não vai participar de alimento. Você faz o seu jejum, não precisa falar, porque se você falar, você quebrou o jejum. Só a família que vai ficar sabendo, porque a família vai ver ali, né? A família pode, da sua casa. Fora, não. Então, o que você vai fazer para você manter o seu jejum? Não vai fazer visita, porque alguém vai lhe oferecer um café, um bolo, alguma coisa, e você rejeitando fica indelicado. E para você falar que você está jejuando, você quebra o jejum, porque você declarou, isso é entre você e Deus. Então, nesse dia, você se abstém, você mantém a sua escolha aí, você fique na sua casa, você faz a leitura, faz a sua oração, até cumprir aquilo que você determinou ali, que seria tipo 18 horas, 12 horas, 24 horas. Isso vai depender de cada organismo, tá bom, irmão? E dentro desse assunto, às vezes tem alguém que toma um remédio controlado, um remédio. Sim, continue tomando o seu remédio no jejum, tá bom, meus irmãos? Continue tomando. Mas é um alimento? Não, o remédio não é alimento. Você está se abstendo do alimento. Existem dois tipos de jejum. O jejum que você se abstém do alimento e tem outro que se abstém do alimento e da água. O da água não é bem aconselhável pessoas que têm mais idade e tudo. O, do alimento, sim, a água é necessário ter, tá bom? Principalmente quem toma remédio vai precisar tomar água também. Mas, irmãos, não extrapole, não forcem isso, tá bem? Faça de uma forma que você, quem nunca fez, marca, faz um horário menor diante do Senhor, porque é jejum, irmão. É que nem uma oração. Tem alguns que fazem uma oração dentro de 1 minuto. Tem outro que faz em 2 horas. A pergunta é: a oração de 1 minuto e a oração de 10, de 2 horas, não é uma oração? É. Jesus fez uma oração que não levou 1 minuto. Se vocês verem ali em João, capítulo 11, que quando Jesus falou assim, aonde o puseste, que colocaram Lázaro no sepulcro, e falou, Senhor, está aqui. Aí vai tomar uma passagem ali que Jesus olha para o céu e fala, Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Eu não estou dizendo porque o Senhor me ouve, porque sei que sempre tu me ouves, mas estou dizendo a esses que estão ao meu redor, para que creiam que o Senhor me enviou, sou enviado de ti. E logo Jesus brada uma voz e diz, Lázaro, sai para fora. Olha quanto tempo, lê aí nas escrituras, quanto tempo Jesus fez uma oração. Agora, meu irmão, é verdade, tá? Que tome cuidado, que aí vai ter crente preguiçoso e faz uma oração bem rápido por causa de preguiça. Irmão, quanto mais você tem assunto, intimidade com Deus, melhor fica, tá bom? Tem momento que você vai sair para ir no supermercado, é uma oração rápida, claro, Senhor,
eis-me aqui, estou nos teus pés. Um exemplo, tá? Ó, meu Senhor, eu vou até o supermercado, me guarde, em nome de Jesus, guarda minha casa, minha família, me leva, me traz. Eu te agradeço por isso, Senhor. Estou saindo nesta confiança, porque eu me entrego nas tuas mãos. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Irmãos, dentro desse contexto, Deus me dá a graça desde criança. Eu não consigo sair da porta da minha casa sem antes orar a Deus. Se eu tiver que sair 10 vezes eu faço oração para a minha saída. Qualquer lugar, na padaria que eu vou comprar pão, eu faço oração para o Senhor me guardar. Vou aonde tiver que ir. Acabei de chegar e pedir, tem que ir buscar mais coisa. De novo, faço a oração ao Senhor. Mas precisa de tudo isso? Bom, Deus me guarda, eu tenho certeza que Ele me guarda todo o tempo, porque o Salmo 91 nos mostra isso, que aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, né, descansa, encontra, mas sabe quando você quer falar com Deus? Deus não precisa ser lembrado, mas eu é que preciso ser lembrado, eu preciso ser lembrado. Então, eu faço assim, então eu rogo a vós, façam isso também, tá bom? Glória a Jesus. Então, nós entendemos aqui, meus irmãos, nesse versículo que o Senhor Jesus estava dizendo aqui, né? Que nós podemos também ver, irmãos, é, teve uma passagem, depois eu vou lembrar e eu passo para vocês. Tem uma passagem que eu acho que está em Atos. Os discípulos, como apóstolos, eles fizeram um jejum e oração para enviar discípulos a uma outra cidade. Olha que interessante. Eles jejuaram e oraram com a mão sobre a cabeça deles para fazer a obra que tem que ser necessária. Cumpriu o que Jesus tinha dito. Tá bom? Bom, vamos lá. Aqui Jesus diz também, no versículo 36, ele diz assim, ó, disseram também uma parábola. Então, o Senhor Jesus dá essa parábola que vocês viram, que ele falou que ninguém deita um pedaço de uma roupa para cozer. O que é cozer? É costurar, tá bom? Ele vai pegar um pedaço de um pano, né, de uma roupa aí, e vai costurar numa roupa velha. Quem é bem antigo, irmão, sabe muito isso, que naquela época a pobreza estava muito grande, a gente remendava. Irmão, meu Deus, quantas vezes eu usei calça remendada, porque rasgava, aí cortava um pedaço de um pano e costurava. Só que o problema é que aonde estavam as linhas que costurou, rasgava mais ainda. Por quê? Porque o pano, a calça já era velha demais. Então, ela ficava podre. Tá entendendo? Então não dá, né? Não dá para fazer um remendo e ficar bom. Uma hora ela vai rasgar, vai deixar na mão. É que Jesus estava falando essa parábola aqui, que ela ia romper, e falou também sobre o vinho. Naquela época, irmãos, o que é um odre? Lá no tempo dos judeus, quando Jesus estava lá, e bem mais atrás ainda, o odre, ele era uma pele de um carneiro, vamos dizer, né? E eles confeccionavam e faziam uma bolsa com aquilo, tá bom? Era uma bolsa, tinha um cano, claro, que ele ia confeccionando, como se fosse a boca ali de um odre, que seria como uma boca de uma garrafa, aquele caninho comprido. Tudo aquilo era pele de carneiro. Então, o que acontecia? A pele era nova, e quando fazia o vinho, colocava o vinho dentro daquela pele e fechava o odre e deixava descansar o vinho. Só que o vinho começava a fermentar. E quando ele fermentava, o odre, por ser pele, ele também tem a sua elasticidade. E ele inchava, entendeu? Querem compreender melhor? Irmãos, se vocês pegar uma garrafa de refrigerante de vidro, vamos pegar de vidro, muitos já viram isso, e você coloca para gelar dentro de um freezer, só que você esquece. Quando você vai abrir o freezer,
a garrafa estourou. Não é verdade? A garrafa acabou estourando. Isso aí, muitos já viram essa experiência. E no odre não é diferente. O vinho fermentava e dava a pele, ela começava a ficar elástica, ela estava inchando, inchando, então estava expandindo a pele, mas ela não rompeu, porque ela era nova. Aí a pessoa bebeu o vinho, é lógico, aquele odre esvaziou. Aí ele faz um novo vinho, e quando ele coloca nesse odre, ele recebe e guarda outra vez. Só que a fermentação desse segundo vinho, porque o vinho é novo, a pele ela já não tem mais a força como ela aguentou no primeiro, a fermentação. Então ela vai rasgar, ela não suporta e ela rasga. Jesus estava explicando e eles estavam cansados de ver isso. Então todos eles faziam sempre um odre novo para um vinho novo. Jesus explicou isso. E o que Jesus está dizendo sobre esse assunto, irmão? Ele está dizendo o seguinte, que os judeus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, eles estavam com o odre velho, que é o Velho Testamento, entendeu? Então, o coração dele estava com o Antigo Testamento. E veio Cristo com um Novo Testamento. Entendeu, amados? E quem é o odre? É os nossos corações. Como os corações dos judeus eram odre velhos, eles não poderiam receber um vinho novo, que é o testamento novo de Cristo Jesus. Olha que glória, irmãos. Essa era a dificuldade dos fariseus e dos saduceus, aqueles que tinham, né, os doutores das leis. Para eles não daria. Então, eles rejeitaram Jesus. Mas, olha o que Jesus faz. Faz de você espiritualmente como um odre. Você é novo, pronto para receber um novo testamento, uma nova aliança. Jesus, quando reuniu com seus discípulos, lembra da Santa Ceia que ele fez? Ele pegou o pão e partiu e disse, tomai e comei. Então, quando ele partiu o pão, ele deu para os discípulos e eles foram arrancando um pedaço e foi comendo. E o Senhor falou, este é o meu corpo. Depois ele pega um cálice com o vinho dentro e ele fala assim, agora, tomai e bebei, que este é o meu sangue, a nova aliança, o novo testamento. E os discípulos receberam. Os discípulos daquela época, eles tinham os odres velhos, que eles estavam na lei de Moisés, no Velho Testamento, mas aqueles discípulos, o Senhor trocou o coração deles, porque eles creram em Jesus. E bem-aventurado, quem crê em Jesus recebe um odre novo, espiritualmente dizendo, um coração novo, um homem novo, porque o velho homem é desfeito espiritualmente dizendo, no teu batismo, na aceitação de Cristo, a renovação da tua mente, você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Então, irmãos, é isso que Jesus colocou essa parábola. Para eles era impossível, porque se a doutrina de Jesus não entrava no coração dele e rompia, então eles não aceitavam, eles tinham raiva, fúria. Jesus é amor, é caridoso, misericordioso, enquanto isso enfurecia eles. Odres velhos, a palavra de Deus, de Jesus, não entrava no coração desses homens. E hoje, a palavra de Deus entra em nossos corações. Nós somos odres novos e um vinho do Novo Testamento, o sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Muito maravilhoso, né? Irmandade, vocês estão felizes por isso? Vocês estão felizes pela obra? Olha, irmãos, por isso que a palavra de Oséias diz em capítulo 6, versículo 6, né? Misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Irmão, isso aqui não é um conhecimento de Deus? Quem de vocês imaginava que a palavra de Jesus entra no coração de vocês? Que vocês estão preparados para receber a palavra de Deus? Odres novos,
Essa parábola está cumprindo na vida de cada um de vocês, meus amados, na minha vida e na vida de todos que ouvirem esta palavra. Ela é uma leitura da Bíblia, ao mesmo tempo, ela está falando com você. Ela está aqui falando da vida de Jesus, mas também a sua vida em Jesus Cristo. É a palavra de Deus. É uma pena, irmão, que nem todos têm ouvido para ver isso. Nem todos. Tem pessoas que hoje é a leitura da Bíblia. Não. Ela prefere mais outras coisas. Mas bem-aventurados sois vós. Vocês têm interesse. Sabe que, olha que obra linda, na minha e na vida de vocês. Porque eu aprendo com vocês. Porque, como vocês estão aprendendo comigo? Porque quem está aqui entre nós é Cristo. O Espírito Santo vai abrir a nossa mente. Enquanto o Senhor vai dando a graça de ler, vai aparecendo aqui para nós quem é Ele, a revelação dele. Cada um está com a Bíblia em suas mãos, não é verdade, meus amados? Então, glória ao nome do Senhor. Veja bem, poucos têm interesse da leitura da Bíblia, só que a leitura da Bíblia não é uma leitura qualquer. Ela falou de Cristo e ela fala de nós em Cristo Jesus, nos dias de hoje. É maravilhoso, é divino. Glorificamos a Deus por isso. Irmão, glorifica a Deus aí onde você está agora. Glorifica a Deus, irmã, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, nós somos esse odre novos, tá? E recebemos a doutrina de Jesus, recebemos o Evangelho de Cristo, recebemos a doutrina, recebemos o reino de Deus, recebemos o Novo Testamento. Glória a Jesus. Queridos, então, amados, nós temos que ter essa consciência. Aí, irmãos, nós vejamos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que quando o Senhor, ele vai falar, eu até tinha aqui, bem dito aqui para vocês, só para voltar aqui um instante, irmão. Amado irmão, amada irmã, dedica-te para Cristo Jesus, meu amado, minha amada. Olha, dedica para Jesus Cristo. Se porventura, irmão, se porventura, no momento da sua dedicação, você comete alguma falha, em nome de Jesus, não desista de Cristo Jesus. Ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, ele é amoroso. O inimigo pode usar de pessoas, pode usar de pessoas, até crentes, que não está firme com Deus, e acusar vocês. Meu irmão, minha irmã, se aqui na terra não tem um homem, uma mulher que pode acusar vocês, nenhum de vocês. E por mais fraco vocês estiverem e errado que vocês cometerem, só Cristo pode. E o nosso Senhor Jesus, depois que ele nos chamou nesta graça, ele está nos ensinando o que nós devemos fazer. Agora, materialmente dizendo, o nosso Senhor Jesus, ele nos ensina que quando nós nascemos, ninguém aprendeu a andar. Criança andava no colo, não é verdade? Bebezinho estava no colo. Quem andava era a mamãe, o papai, o titio que pegava. Mas vamos falar mais dos genitores. É o papai e a mamãe. Mamãe ainda que mais andava. Mas a criança vai crescendo. A criança vai crescendo. E vai dando um momento que a criança aprende a andar. Só que ela cai. E a queda dela traz uma ferida, um machucado. Mas a mamãe vai lá, põe lá um remedinho lá, né? Na minha época era Metiolite. Imagina a dor daquilo, meu Deus do céu. Quem já passou por essa experiência sabe como dói, né? Mas hoje já é diferente, é água oxigenada e assim por diante, né? Hoje usa outro tipo de medicamento e não é tão ardido como doía. Jesus! Mas vamos lá. E a criança vai cambolear, a mãe está ali sempre olhando, e a criança vai ficando adulto. O adulto, irmão,
ele cai menos. Eu não estou falando já indo para a velhice, né? Porque a força vai diminuindo. Vamos falar de um jovem. Tem algumas quedas, mas cai menos, fica mais tempo de pé do que uma queda, tá certo? Mas cai, todos são passivos a cair. Agora, quando a pessoa ela cai e se machuca, qual é o primeiro procedimento que ela vai fazer? É se curar. Ela vai procurar um remédio, vai procurar alguma coisa. Ela já tem consciência, tem que higienizar aquela ferida, tem que higienizar porque está sangrando, mas aquilo lá tem o asfalto, que se caiu no asfalto ali, ralou no asfalto, então tem micróbio, tem coisas ruins. Ela, a primeira coisa, vai higienizar, passar água oxigenada, vai depois passar alguma coisa, enfim, vai passar os medicamentos. A consciência dela já faz isso. Espiritualmente, Jesus nos ensina assim: nós nascemos na graça e o Senhor vai levando nós no colo. É aquele momento, irmãos, sabe quando vocês são batizados e você sente bastante a presença de Deus? Quando você entra na igreja, Deus já está visitando o teu coração. Quando você dobra o joelho, Deus já está visitando o teu coração. Quando você vai falar com alguém, o Senhor já está te visitando. É o colo, você está no colo, entendeu? Só que nós vamos crescendo. E vai chegar uma hora que não que você vai falar, Senhor, eu não estou sentindo mais a tua presença. Mas isso não significa que ele se ausentou de você. Ele está sempre com você. Só que ele deixa você andar um pouquinho. É que nem você está sempre, quando criança, você está sempre presente. O papai está sempre presente com você. Adulto, você vai trabalhar, você vai levar seu pai com você no trabalho? Não vai. Você vai levar sua mãe no trabalho com você? Não vai. Você vai para a escola, vai levar sua mãe? Não. Mas você sabe que no teu pensamento, papai e mamãe tá lá, ela tá com você. Qualquer momento, vem te buscar na escola, você pede uma carona, o pai vai lá buscar você. Enfim, espiritualmente, o Senhor Jesus está lá no céu. Mas em espírito, ele está conosco. Ou seja, qualquer momento que você falar, Senhor Jesus, cobre o teu sangue, ele está aqui. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim? Ele está aqui. Então, irmão, o que não acontece espiritualmente é isso. Alguém comete um erro e fica com vergonha até de orar. Se afasta da presença de Deus porque se sente sujo, que fez alguma coisa que sabendo que desagradou a Deus. E aí é que nós temos que fazer como materialmente. Machucou? Machucou. Então, chega para o Senhor, dobra o joelho e fala, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu pequei e eu não posso negar isso, diz o Senhor. Eu não posso ser hipócrita. Olha só o que você vai estar fazendo. Eu não posso ser hipócrita. Você não vai enganar a mim, porque ninguém engana o Senhor. Mas eu cometi um pecado, meu Senhor. Eu só sei que só Tu pode perdoar. Eu aprendi nas Sagradas Escrituras, não que estou me justificando, meu Senhor, longe de mim isso, não posso. Eu me sinto imundo, Senhor. Mas eu li nas Escrituras, o Senhor justificou Davi. Davi cometeu um pecado gravíssimo, um adultério, e também acabou cometendo um homicídio, matando o marido de Betseba, porque mandou para a guerra. Meu Senhor, e aquele homem, ele se arrependeu tão grande, Senhor, aquele rei se arrependeu tão grandemente diante de Ti, e Tu foi tão misericordioso com ele. Meu Senhor, eu me sinto assim, Senhor, eu estou tão fraco, tão errante, eu não fiz esse pecado tão grande, mas me sinto errado demais. O Senhor pode me perdoar? Cristo pode me perdoar? Eu sei que pode. Por favor, eu quero me levantar, Senhor, e eu me arrependo de todos os meus pecados diante de Ti. Não quero fazer, e eu quero estar debaixo da Tua palavra, para que o Senhor me guarde e eu não saia dos Teus termos, dos Teus ensinamentos, porque a igreja, todos que saírem fora dos conselhos de Jesus pecam. Porque não dá ouvido à voz do Senhor, não dá ouvido à doutrina que ensina, não dá nada. Peca. Não tem um crente que, desprezando a doutrina de Jesus, não peca. Não tem. Tá? Então,
É assim que nós devemos fazer. Ora e levanta, e Cristo te justifica, Ele perdoa os teus pecados. Mas sabemos, irmão, que pecados são graves, sim. Pecado é pecado, irmão. Pecado pequeno, pecado grande é pecado, tá? Se você pegar, com licença aqui, meu amado, para vocês entenderem bem, tá? Olha só, tá vendo esse copinho de água aqui? Suponhamos que aqui é uma água mineral, tá ok? Água mineral, tá? É maravilhoso. Eu tomarei sem medo nenhum, com a minha consciência pura e limpa, que essa água é mineral. É minha saúde. Mas vamos pegar uma gota, só uma gota do rio Tietê, pum, coloca aqui dentro. Como isso aqui é límpido, essa gota ela vai desaparecer e ela vai permanecer límpida. Mas eu tenho consciência que existe uma gota do rio Tietê que é imundo, impuro, tem doenças e cheio de bactéria, micróbios e assim por diante. Eu teria coragem de beber esta água com essa consciência? De maneira nenhuma. Tudo isso aqui está rejeitado. Não quero esse, quero outro. Entendeu? Meus amados, glória ao nome do Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando, irmãos. Glória a Deus. Queridos, se nós se afastarmos aqui, se nós nos afastarmos de Cristo Jesus, do conselho da palavra dele, da doutrina dele, dos ensinamentos de Jesus, com certeza nós vamos pecar na presença dele, porque o maligno virá trazer pecados na vida nossa. E só Cristo pode nos guardar. Por isso que Pedro diz assim: orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão para ver quem pode devorar, matar, arrebatar. Irmãos, se nós, a ordem é para orar e vigiar. Então, como que nós vamos vigiar? Se a leitura da Bíblia está fazendo a gente vigiar? Tá, então é isso. Temos que nos dedicar às palavras do Senhor, à palavra de Deus, com certeza o maligno só vai ficar em redor e não vai chegar a nós. Agora, se nós desprezarmos a palavra de Deus, não está nem aí com a palavra de Deus, pode ter certeza que uma hora esse inimigo vem para matar mesmo. Mas o Senhor já está guardando nós. Eu creio que todos vocês entenderam a palavra de Deus. Eu creio que vocês guardem vossos corações e o nome de Deus sempre será glorificado. É a palavra de Deus nesta manhã na leitura que o Senhor está nos dando. Tá bem, meus amados? Glória a Deus. Que o nome de Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Em glória ao nome do Senhor Jesus. Um minutinho, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.